Olá pessoal do sexto ano da Rede Municipal de Ensino de Picos, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Rubens Leal da disciplina de Geografia. Gostaria de convidar todos a assistir a nossa aula de número 17, intitulada O Relevo Terrestre, que você poderá acompanhar no seu livro didático a partir da página de número 104. Vamos nessa então? Então pessoal, o relevo terrestre é constituído de vários tipos de formação. E uma dessas formações, a mais famosa de todas, certamente são as montanhas. E o que são montanhas, professor Rubens? Eu conceituaria a montanha como a formação do relevo com a maior altitude, ou seja, são as mais altas formações do relevo terrestre. E as montanhas elas são classificadas em dois grupos principais. As montanhas antigas, que são as serras ou chapadas, e qual é a grande característica dessas montanhas antigas? É que no seu topo elas são planas, elas são aplanadas, ou seja, dá até para cidades inteiras existirem sobre montanhas, né? Nós conhecemos alguns exemplos de cidades desenvolvidas sobre montanhas, como La Paz, capital da Bolívia, ou a cidade do México, capital mexicana. São exemplos de cidades que desenvolvem sobre montanhas, ou seja, ela é alta, mas ela é plana em seu topo. Essas montanhas aplanadas, elas geralmente são montanhas de formação antiga. E as montanhas jovens ou recentes, elas são chamadas de picos ou Alpes. E qual é a grande característica das montanhas recentes, das mais jovens? Ela é íngreme, ou seja, ela é de difícil acesso. Por exemplo, o Monte Aconcagua aqui na América, o Pico do Everest, são dias de subida e os alpinistas geralmente chegam ao topo dessas montanhas com bastante dificuldade. Por quê? Porque ela é difícil acesso justamente porque ela é acidentada, ela não é plana. Para chegar ao seu topo é muito difícil porque ela é bastante íngreme. Isso é a característica da montanha jovem. Então, as montanhas antigas geralmente são planas em seu topo e as montanhas jovens são íngremes. Não confundir aqui, pessoal, altura com altitude. A altura é a nossa distância em relação ao solo, né? Por exemplo, minha altura é 1,72. A altitude é a diferença de qualquer ambiente da Terra em relação ao nível do mar. Então, a altura é o tamanho de um corpo, a altitude é a relação em relação de qualquer ponto da Terra em relação ao nível do mar, ok? Outra característica importante do relevo, que é bom que a gente conheça, que se enquadra nas montanhas recentes, são as cordilheiras. E aqui eu gostaria de citar algumas cordilheiras importantes. Aqui na América, a Cordilheira dos Andes, a segunda maior cadeia de montanhas do mundo. Lá na Ásia, a Cordilheira do Himalaia, a maior cadeia de montanhas do mundo. Aqui a Cordilheira dos Andes, ela passa por vários países. Inclusive esses países são chamados de países andinos. Chile, Bolívia, Peru, Equador, Venezuela, Colômbia. Ali caracteriza a maior cadeia de montanhas do continente americano, a Cordilheira dos Andes, repito, a segunda maior cadeia do mundo, onde fica o Monte Aconcagua, o monte mais alto das Américas, que tem pouco mais de 5.000 metros de altitude, que fica na fronteira entre Chile e Argentina. Lá na Ásia, a maior cadeia de montanhas do mundo, a Cordilheira do Himalaia, onde fica o Monte Everest, o pico mais alto do mundo, o sonho de qualquer alpinista. O Everest que tem 8.848 metros de altitude. E o Everest fica localizado entre a China e o país vizinho, o Nepal. Então, essas são as duas maiores cordilheiras do mundo. A Cordilheira do Himalaia na Ásia é a maior, a Cordilheira dos Andes aqui. Mas nós temos na Europa também a Cordilheira dos Pirineus, que fica ali entre França e Espanha, que é a maior cadeia de montanhas do continente europeu. Gostaria de citar também planaltos. Planaltos são superfícies do relevo onde geralmente o processo de erosão, de perca de material, ele supera o de sedimentação que é acúmulo. Ou seja, como o planalto ele é um pouco alto, quando chove, quando ele sente o impacto da chuva, dos ventos, geralmente ele tende a perder matéria mais do que a acumular. Ou seja, seu processo de erosão ele supera o de sedimentação. No relevo, erosão é perda e sedimentação é acúmulo. Então o planalto, o processo de perda, de erosão, ele é maior que o de acúmulo, sedimentação. E o contrário à planície. Planícies são superfícies mais baixas do relevo e por serem mais baixas, geralmente ela recebe material trazido de outras áreas mais altas. Geralmente o planalto perde, a planície ganha. Na planície, o processo de sedimentação, que é acúmulo, ele é superior ao de erosão, que é o de perca. Então perceba que planalto e planície eles se complementam. No planalto, o processo de erosão, que é perca, supera o de sedimentação, que é acúmulo. Na planície, o processo de sedimentação, que é acúmulo, supera o de erosão, que é o de perca. Ou seja, o planalto perde material pela questão da chuva, dos ventos, e a planície recebe esse material.
Tudo bem? Então a última formação do relevo, não menos importante, são as depressões. Depressões são superfícies mais baixas do relevo. E as depressões, assim como as montanhas, elas têm dois tipos. As depressões absolutas, que são todas as áreas situadas abaixo do nível do mar. E as depressões relativas, que são todas as áreas do relevo situadas acima do nível do mar, mas abaixo de regiões vizinhas. Por exemplo, o Centro de Picos. O Centro de Picos é uma depressão relativa, ou seja, é maior que o nível do mar, está acima do nível do mar, mas está abaixo do bairro Aerolândia. Então, em relação ao bairro Aerolândia, o Centro de Picos é uma depressão relativa. Lembrando que a maior depressão absoluta do mundo é o Mar Morto, e depressões relativas nós temos em todos os lugares. O Brasil, por exemplo, não consta de nenhuma depressão absoluta. O Brasil não tem nenhuma parte de seu território situada abaixo do nível do mar. Mas o Brasil tem várias depressões relativas. Gostaria de citar as duas mais importantes. A depressão sertaneja, aqui no sertão nordestino, que é uma área situada abaixo do Planalto da Borborema, e a depressão amazônica, lá na região norte, que é uma depressão porque ela é relativa em relação ao Planalto das Guianas. Portanto, essas são as principais formações do relevo: montanhas, planaltos, planícies e depressões, sendo que as montanhas classificam-se em antigas, que são planas, e jovens ou recentes, que são íngremes. E as depressões também têm a classificação em depressões absolutas, são todas as áreas situadas abaixo do nível do mar, e depressões relativas, que são áreas situadas acima do nível do mar, mas abaixo de regiões mais altas. Tudo bem? Forte abraço, até a próxima semana, se Deus quiser.